Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, são 7h32. Esse é o Café com Política. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu. Hoje, dia 29 de julho, seja bem-vindo à 18ª edição do nosso programa. Sempre conosco aqui o jornalista João Jabbour. Bom dia, Jabbour, bem-vindo. Bom dia, Cafeu. Bom dia, Lorena, amigos da mesa. Bom dia, Bauru e região. Kleber Santos, consultor, bom dia, sempre conosco aqui, Kleber. Bom dia, Cafeu, bom dia, amigos que nos honram aí com a sua audiência. Lorena Fagundes, bom dia para você também. Muito bom dia, Cafeu, muito bom dia a todos. E hoje o nosso convidado é o empresário Caio Cobo, Caio, que é do PSDB, né, raiz, né, Caio, como ele mesmo gosta de colocar, e também foi candidato a prefeito em Bauru, candidato a deputado. Prazer em recebê-lo aqui, Caio. Obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Muito bem, Caio estará conosco aqui durante o programa todo. Vamos trabalhar dos temas importantes. E olha, nós temos 3 importantes pesquisas que saíram nessa semana, inclusive 2 delas no dia de ontem. Uma primeira, né, Lorena, é da FSB BTG Pactual. Sim, a pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual e divulgada no começo da semana, aponta o ex-presidente Lula à frente na corrida presidencial, com 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada. O presidente Jair Bolsonaro segue em segundo lugar com 31%. O ex-ministro Ciro Gomes ficou em terceiro, se mantendo com 9% das intenções de voto. A senadora Simone Tebet oscilou 2 pontos para baixo, de 4% para 2%. E o deputado federal André Janones flutuou 1 para baixo, de 3% para 2%. O Instituto FSB também fez um levantamento das respostas espontâneas para a presidência da República. Nesse cenário, Lula se manteve com 40% das intenções de voto e Bolsonaro registrou os mesmos 30% da rodada anterior. Ciro também ficou estável com 3% e Tebet oscilou 1 ponto para baixo, de 1% para 0%. Bom, como sempre são questionadas as metodologias, vamos trazer de uma outra empresa que aponta um resultado diferente desse da FSB, que é a Modal Mais Futura, Lorena. Já essa pesquisa da Modal Mais Futura, ela divulgada na quinta-feira, indica que a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro caiu significativamente. Agora apenas 2,1 pontos percentuais separam os dois. De acordo com o levantamento contratado pelo Banco de Investimentos A Futura Inteligência, o petista se manteve sem alterações em relação à pesquisa anterior, ou seja, 37,6% das intenções de voto. Mas Bolsonaro subiu para 35,5%. Ciro Gomes está em terceiro lugar e passou de 2,3% na pesquisa anterior para 3,3% agora, e a Simone Tebet do MDB caiu de 0,8% para 0,5%. E para completar, tem uma terceira pesquisa, essa é da Datafolha. A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada ontem à noite, indica a manutenção do cenário aferido na rodada anterior, em junho, com Lula apresentando uma vantagem de 18 pontos sobre Bolsonaro. O ex-presidente em 47% das intenções de voto, enquanto o atual presidente oscilou positivamente 1 ponto. 29%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais. Ô Caio, você já foi consumidor de pesquisas, né? Você, quando teve a candidatura tua a prefeito, né? Num primeiro turno, você quase levou ali no primeiro turno e depois acabou perdendo ali na reta final por Rodrigo Agostinho. Como é que você vê esses resultados? Inclusive, esta pesquisa da Modal Mais, né? Apontando uma diferença muito pequena entre Lula e Bolsonaro. Isso aqui cai como algo muito assim, para os bolsonaristas, algo muito positivo, que é um pouco a percepção que eles têm de rua. Qual que é a tua leitura aí? Olha, Cafeu, eu fico surpreso com esse resultado da Modal Mais, porque todas as outras pesquisas que vêm sendo feitas indicam mais ou menos o resultado, com Lula em torno de 45%, Bolsonaro em torno de 30%, Ciro Gomes em torno de 8%, Simone em torno de 2%, Janones em torno de 2%. Então, eu realmente acredito que essas pesquisas, seja o Datafolha, seja o IPESP, seja o IPEC, traduzem mais a realidade atual. Um detalhe importante também é a grande concentração de votos em Lula e Bolsonaro. Os dois juntos, em todas as pesquisas, atingem praticamente 75% de intenção de votos. Além disso, os dois têm
na versão espontânea, uma intenção de voto também muito alta, o que significa um voto consolidado. No Datafolha de ontem foi 38% Lula e 26% Bolsonaro. Ou seja, então, na visão, restando muito pouco espaço para as outras alternativas. No caso, Ciro Gomes, Simone Tebet e Felipe Dávila e Janones. Portanto, eu acredito que, lembrando sempre que pesquisa é um retrato do momento e ela serve também para mostrar a evolução, né? Se o candidato está estagnado, no caso Ciro Gomes está estagnado e 8% em todas as pesquisas. A Simone até em queda, né, em alguns casos, né? Eu acho que o fato da Simone, eu acho que ela vai ter a oportunidade, quer dizer, de se apresentar. Começou essa semana na entrevista da Globo News, para ela e outros candidatos. Eu acredito que ela irá sair desse patamar de 2% e pode agregar alguma coisa, lembrando que ela tem que tirar votos do Bolsonaro porque ela é de centro. E a mesma coisa o Ciro Gomes para crescer. Não obstante ela ter falado que em segundo turno apoiaria o Lula. Mas o eleitor dela, né? O perfil do eleitor do centro é realmente quem vota na direita. Caio, só para eu entender então a sua leitura, você entende que o que você disse que retrata mais a realidade são os institutos, porque você está vendo mais ou menos a manutenção de percentual, não é o que você percebe de rua, é olhando tecnicamente os institutos. As pesquisas dos institutos, porque a classe... Você disse que retrata melhor esse momento, à luz das pesquisas convergentes. Lembrando que a classe política, ela acredita, o Kleber sabe muito bem disso, o Jabor também, você também, os políticos acreditam em pesquisa. Sim, claro. Tanto que, senão o Dória não tinha saído da parada e tudo mais, né? Tanto de intenção de voto como de rejeição, no caso do Dória, né? Então eu acredito que e os números estão muito consistentes, assim, estão muito... essa diferença do Datafolha, por exemplo, já foi 21%, caiu para 18%. Significa que o Bolsonaro está cortando a diferença. O Auxílio Brasil de R$600 foi pago a primeira parcela. Outras parcelas serão pagas. Isso pode mudar um pouco ao longo dos próximos 2 meses. O pacote de bondades da PEC aí, dos benefícios também vai refletir. Bolsa, auxílio ao taxista, auxílio ao caminhoneiro, tudo isso tem reflexo e vai ser capturado na eleição. A ponto de mudar significativamente, aí fica a interrogação, a campanha vai começar brevemente. Dia 16, né, que pode começar a campanha. E Jabur, 3 pesquisas, né, 2 mantendo um pouquinho essa diferença e a outra aproximando mais, são metodologias diferentes, né, e nós já entrevistamos especialistas em metodologia, há um entendimento que tem um grande contingente ainda que não decidiu seu voto, né, tem aqueles que ainda apostam numa terceira via, mas na hora que chegar perto da eleição podem ter a tal do voto útil, quer dizer, como a gente vem debatendo aqui toda semana, são retratos e como tal tem que ser entendido, né? Como tais, né, ele tem que ser entendido. Exato, Cafeu. As pesquisas, de uma forma geral, retratam um dilema que é a primeira vez que ocorre. Desde a redemocratização, um presidente da República no cargo sai atrás, né? Não é o primeiro colocado nas pesquisas. O Bolsonaro luta contra isso. A gente vê essa série de medidas. O Caio acabou de falar das medidas sociais, que agora em agosto poderão ter algum impacto. A pesquisa Datafolha mostra, se ela estiver corretíssima, que o Lula ganharia no primeiro turno hoje com 52% dos votos, somados os outros candidatos. Teriam 48%. Sem considerar a margem de erro. Sem considerar a margem de erro, exatamente. Mas isso nem importa tanto, né? O que eu vi nessa pesquisa Datafolha, e talvez o Kleber vá esmiuçar melhor, e é bom a gente olhar panoramicamente também as pesquisas, né? É que o Bolsonaro teve evoluções em setores até tabus que ele não tinha, entre as mulheres, por exemplo, e entre o segmento de até 2 salários mínimos. O Kleber certamente tem esses números. Também evoluiu aqui num outro extrato, que é o dos evangélicos, que é já um segmento dele, bem afeito a ele. Mas ele está inclusive colocando a esposa um pouco mais à frente, ela participou da convenção, fez a abertura, né? Isso aí vai para o gênero e vai para a religião. Exatamente. Essa realidade que eu estou falando, essa evolução, é dentro da linha Datafolha, das pesquisas Datafolha. Eu tenho os números aqui, se o Kleber não tiver, depois eu posso apresentar. Okay. Então vamos Kleber, para esse recorte. Eu acho que, naturalmente, você que é um usuário mais assim de bastidor, né, como consultor dessas pesquisas, o que você enxerga nas entrelinhas aí para que a gente possa trazer a melhor informação para o nosso ouvinte? Exatamente. O que eu observei, principalmente do Datafolha, os recortes, como o João colocou,
Aparentemente, a pesquisa está se mantendo, mas dentro houve essa modificação muito grande. Então, tudo que acontece agora é um jogo de xadrez. É um movimento, outro movimento, não tem bobo de nenhum dos lados. Então, os estrategistas estão trabalhando nisso. Então, foco primeiro, voto feminino. Voto feminino deu 6 pontos, né? A mais o Bolsonaro cresceu. E me lembra um pouquinho o movimento de 2018, que no final as mulheres começaram a ir pro Bolsonaro. Então, aí tem agora, é uma tendência. Aí a gente tem, normalmente, a pesquisa, na terceira você tem uma tendência, né? A primeira é um retrato do que você fez até esse momento. Eu fiz até hoje isso e resultou isso. Tá. Agora eu vou fazer, né? Então, isso está acontecendo. Enquanto que o Lula acabou ganhando 4 pontos e Bolsonaro perdeu 4 entre os homens. Então está havendo uma movimentação. Então o foco no voto feminino deu certo, a estratégia está correta. Renda familiar de até 2 salários, ele conquistou 3 pontos. E o Bolsonaro conquistou 3 pontos e Lula perdeu 2. Então, essa faixa, ela é a mais relevante, porque ela equivale a 53% do eleitorado. Então, ela é muito importante, e nesse grupo, é o grupo do Auxílio Brasil, não esquecendo que já vão ser depositados R$600 na conta de cada um. Esse pessoal, a maioria. Então, isso tem impacto. O voto evangélico também começou a já funilar um pouco mais. Então, houve aí um salto de 40 para 43 e o Lula caiu, regrediu também no voto evangélico. Então, a gente está vendo que as medidas de campanha, elas, de certa forma, de momento político, que é para movimentar esses números, estão acontecendo. A ida do Bolsonaro também para o Nordeste, ele levou 5 pontos lá. Então, 19 para 24. No Nordeste, realmente, o Lula é rei. 59%. É muita coisa. É muita coisa. Então, no Sudeste, onde está essa população grandiosa do país... 42% do eleitorado. Isso, continua... Sudeste. Exatamente. Então, e o Lula tem 43%. Então, e o Bolsonaro está aí na faixa dos 28, 29... No Sudeste. No Sudeste. No Sul, o Bolsonaro leva. No Sul, deixa eu ver aqui como é que tá. Eu sei que no norte tá empatado, né? O norte, o Bolsonaro mantém a dianteira. Mantém. Tecnicamente empatado, 41-39 pro Bolsonaro. É isso aí. Porque a última leitura que eu fiz, o Sul, o Bolsonaro leva, no Sudeste... Então, o Sul representa 15%. 15% do Sul, o Nordeste 25%. Isso. Então, o que a gente vê nesse momento é muita movimentação. Esse número global que sai na mídia, essa é a corrida de cavalo. Uhum. É a corrida de cavalo. Quem está na frente é tratado igual um campeonato. Vamos lá, quem está na frente... Ok. Só que no interior das campanhas... Tem os recortes. Tem os recortes, olha... Tranquilo, deixa esse número aqui. Já com isso, existe uma estratégia muito bem pensada. Uma alusão ao futebol seria assim: o Palmeiras está na frente, o Atlético está na segunda, mas você está vendo o Corinthians contratar 3, fala ali na frente, o Corinthians pode incomodar. Olhando a tabela, ele vai cruzar com ele fora de casa. Quer dizer, aquela leitura qualitativa, né? Exato, Café, exatamente. E as duas torcidas aqui exatamente. aguerridas, né? Querendo capitalizar em cima disso, né? Exato. Perfil do eleitorado, né? Bem definido. Faixa etária, nível de renda, escolaridade. O que eu tenho dúvida nas pesquisas, e eu já me aprofundei em várias delas, é se a amostra é nessa mesma linha, na mesma linha, né? Porque a gente... Tem que ser, senão não teria consistência. Exatamente, porque se você tem 42% por exemplo, na região Sudeste, então você tem que escolher 42%. Se são 60% de mulher e 40% de homem, tem que escolher isso. São jovens. E aí, a questão do interior. Eu acho que o número limitado de cidades, né, Kleber? 180, principalmente no interior. Eu fui para Araçatuba nessa semana, tenho do consultor. Rapaz, lá é Bolsonaro, assim, tudo quanto é lugar que você vai, né? E a gente tem uma característica de algumas regiões. Bauru, por exemplo, o PT nunca emplacou aqui. Nunca emplacou na cidade de Bauru. Eu fui em Prudente, tinha um avião encapado com o Bolsonaro. Você vê placas na estrada, você vê manifestações desta ordem. Eu tô falando do interior do estado de São Paulo, como deve ter pro Lula em outros lugares, assim por diante. Tô trazendo um testemunho do que eu tô sentindo. Então, quando você não tem uma amostra de cidades de interior expressiva, estatisticamente falando, aí pode gerar uma distorção. O Caféu, é importante também dizer o seguinte: olha, a questão da pesquisa, esses números tão diferentes, né? A pesquisa, ela pode dar número totalmente diferente usando a metodologia
correta dela. Ou não. Eu não acredito, por exemplo, que um instituto sério queira manipular número. Porém, se eu inverter a ordem de uma pergunta, colocar aquela pergunta primeiro, a outra depois, ou aquela... Eu mudo a percepção e eu tiro outra resposta do entrevistado. E se for por então, telefone, até a ordem presencial muda? Esse é o critério que influencia, segundo os especialistas. O telefone ou O presencial? telefone ou presencial. O Datafolha, por exemplo, usa o presencial. É o argumento de que ele é mais eficiente e retrata mais a realidade, é porque por telefone muita gente não tem acesso, principalmente às classes de menor renda, não tem o tempo ou disponibilidade para atender a ligação telefônica do entrevistador. O Caio, o pior do... Isso que eu escuto dos especialistas. O pior da telefônica é o seguinte: a telefônica, eu fui entrevistado esses dias. Caí aí numa dessas aí. Olha só, eu nunca fui. Eu, pela primeira vez na vida. Primeiro que eu não podia ser entrevistado. Porque quando é porta a porta, um consultor político, jornalista, normalmente é excluído. Passa pro próximo. Ou é político. Não pode, porque é um formador de opinião. Então esse não vale. Então, fui eu. Então, assim, não tem sentido. E outra, se você é Bolsonaro 1, se tarará 2, isso aí não funciona. Eu posso estar, minha filha pode ter um amigo com meu telefone, e ele nem... Então isso não funciona. Agora, hoje existe muito a híbrida. A híbrida vai bem. Estados Unidos tem feito a híbrida o tempo todo. Você tem uma parte presencial e uma parte por telefone, mas é um telefone conversado, identificado, depois liga. Não é automatizado. Automatizado não funciona. E na presencial pode ter uma seletividade do pesquisador? Eu encontrei o Jabur na rua. Não funciona assim. Ele tira uma cota, ele tem uma metodologia, ele tem uma amostragem, aquela amostragem com base no IBGE, com base no Tribunal Eleitoral. Então, quando o pesquisador chega na cidade, a primeira coisa, ele tem tudo isso na mão. Sim. A partir daí, ele tem uma percentagem, a cada X entrevistados eu consigo tirar isso. Então, por isso tem a margem de erro. Margem de erro de 2, de 3, de 5, de 6. O absurdo é que eu tenho visto pesquisa com até 6% de margem de erro. Aí vira 12. É muita coisa, né? Não tem sentido. Aí não tem sentido. A amostra não foi bem agora, não é qualquer um. Então, você chegou na casa, ele tem uma amostragem. Na Zona Sul, eu tenho que entrevistar 10 casas, é sorteada a casa. Não é assim aleatório. Não, saiu a pessoa, se olha, é um morador. Não, sou a funcionária. Aí não. Aí não. Estatística pura, né? Acabou. Pesquisa estatística. A outra forma refletir o universo. É isso que alguns questionam, citar. Porque eu só para ilustrar, no outro veículo, sempre foi feito a pesquisa de boca de urna. Aí contratar, o que você faz na boca de urna? Você pega o colégio eleitoral, fala, bom, eu tenho que ter 1% do colégio A, B, C, D. Um dos pesquisadores, para se livrar rapidamente da pesquisa, saiu uma família, ele entrevistou todos eles. E todos votaram no mesmo candidato. Quando chegou o resultado, chamou a atenção que não era o candidato favorito. E quando saiu a oficial, confirmou que não era mesmo o verdadeiro, que é um erro por falta de orientação. Então tem que tomar muito cuidado com essa amostra, porque senão você distorce completamente. Aí, né? A ciência está aí, mas tem o homem, né? E aí o homem pode interferir, apesar que há supervisores nas pesquisas e tudo mais, mas geralmente há margem para falha. Existe uma metodologia também, que é a metodologia do ponto de concentração. O que eu faço? Ao invés de eu ir bairro por bairro em Bauru, eu vou lá na Rodrigues Alves, paro no ponto de ônibus e eu vou perguntando de que bairro que é. Então, ao invés de ir no bairro, o Datafolha fez muito isso. Esse é uma pesquisa um pouco mais rápida. Então, mora no Meridota, eu preciso entrevistar. O entrevistador vai lá dizendo, eu tenho que ter 10 do Meridota, 10 do Bela Vista, e aí ele... O Data... Mussa Tobias, o Data Dudu Ranieri e Data Duda era assim. Era assim, né? Lá no ponto de ônibus. Os 3 datas que nós tínhamos aqui para uso, consumo interno dos partidos. O Caio sabe muito bem disso. Eles ficavam trocando os papelzinhos para todo lado. E aí não tinha eles não tinham essa preocupação de ser de vários bairros. Eles entendiam que ali, só o fato de ser aleatório na hora, já teria uma amostra da cidade. Que influencia também o resultado versus a pesquisa, Café, é se o voto está
consolidado ou não. Se pode mudar ou não, Se né? pode mudar ou não. Você vê no caso da eleição para o governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Wilson Witzel, sabe, é totalmente desconhecido. Nas últimas semanas do debate, ele passou na frente do Romário, ele passou na frente do Eduardo Paes, sabe? Nós temos um exemplo aqui em Bauru, a eleição do ano 2000, Nilson Costa, Tuga e Lula, faltando 15 dias para a eleição. As pesquisas todas davam o Nilson em terceiro lugar, mas na reta final. Não é que a pesquisa Pega o Zema em Minas. Você tem razão. O Zema em Minas. O Mauro Paulino, que foi muitos anos diretor do Ibope, do Ibope, agora está na Globo News. Perdão, Mauro Paulino da Datafolha, Márcia Cavalari, que era diretora do Ibope, eles dizem isso, porque até no dia, tem eleitor que decide o voto no dia da eleição. Ele fica tem em um voto no dia da eleição. Tem um voto do jovem, que não é ideológico, que eventualmente não está ainda na universidade, que a influência são os pais. Não raramente eu já tive esse tipo de abordagem de pessoas da família. E aí, vota em quem? O que você acha? Quem que é o melhor? E isso principalmente para deputado. Deputado, então, é nessa reta, não é? A Lorena está concordando aqui, porque as pessoas não conhecem os candidatos. Você fica naquela dúvida, né? Na última eleição eu recebi muitas mensagens no sábado à noite. E aí, pode ser esse aqui mesmo? O que você acha? Você conhece o trabalho? Como que vai ser? E aí eu acabei passando, eu falei, essa é a minha escolha. E aí acabou sendo, num círculo próximo, a escolha foi aquela Agora, que já no caso tinha sido feita. dessa eleição que nós estamos discutindo para presidente da República, nós já temos uma situação diferente, que tem voto muito consolidado. Tanto Lula como Bolsonaro, já mencionei aqui, né? Tem uma intenção de voto muito consolidada. Então, a margem para mudança... Você diz isso em relação à terceira via, né? Principalmente. Exatamente para os outros candidatos, né? É pouco provável que o eleitor do Lula migre para o Bolsonaro, quer dizer... isso me parece... Porque são eleitorados diferentes. Eu acho que é uma consolidação, se a gente falar assim de saída, cada um dele, variando um pouquinho para cá para lá, tem de 22% a 25%. O Datafolha dá mais, 38% para o Lula, 26% para o Bolsonaro. É muito consolidado o voto. Tem aí a classe mais baixa, a classe impactada pelo Auxílio Brasil. Essa classe pode se migrar a qualquer momento, não talvez numa quantidade gigantesca, mas ela é altamente influenciável e isso vai acontecer mudança ainda. Agora, a pesquisa principalmente com o mês que vem, quando depositar os R$600. A pesquisa Datafolha mostra uma coisa que eu tenho dúvida, eu queria até que o Kleber ajudasse, o próprio Caio, que entende bem. Ela mostra que cresce a rejeição do Bolsonaro, mas aumenta a intenção de voto. É possível isso? Essa equação fecha, aumenta a rejeição, mas cresce a intenção de voto? Dá para ser assim? A rejeição... Não, o Kleber primeiro, por favor. Não, sim. São situações, porque o embate começa a apertar, né? As pessoas começam a se definir. Dá licença, aliás, aumenta a rejeição ao governo dele, né? Talvez isso não transfira para o candidato? Não porque sei. Depende. Eu rejeito. Depende. Mas, se tiver algum fato... Mas como eu não quero outro... Mas aí já você tem que ver... Desculpe, a intenção de voto está aumentando no primeiro turno, mas você tem que olhar no segundo turno, porque o que a rejeição diz e estabelece é o teto do candidato. Então, se o Bolsonaro, por exemplo, tem 53%, por que ele não passa de 35% ou 38% de intenção de voto no segundo turno? Porque a rejeição dele é superior a 50 e tantos por cento. E a rejeição é mais consolidada, né? É consolidada, então ele agrega muito pouco no segundo turno, você entendeu? Ele tem um teto. Quer dizer, a rejeição... É o que tirou o Dória da parada, né? Que era forte rejeição. E que colocou a Tebet naquele momento que ela tinha baixa rejeição. Então havia uma leitura de que ela poderia crescer. Exato. Né? É isso. Bom, o Kleber acabou não falando. Não deixamos você falar, né? Rapidão, porque a gente tem que ir para o intervalo aqui. Depois a gente fala. Mas é por aí, né, Kleber? É por aí a coisa. É isso Acho mesmo. O Caio deu uma boa explicação. E aqui, só para fechar, o Marcelo Teixeira está perguntando se o primeiro lugar de um candidato influencia na questão, o resultado de candidato no primeiro lugar, quantos por cento influencia na pesquisa, para quem não definiu. O voto útil, ele está falando, olha, quem está na frente é fulano. Tem o eleitor que quer votar no cavalo que está em primeiro lugar, né? Isso. Tem pode pegar uma pequena frase que não faz o menor sentido, né? Que a gente já ouviu na política, eu não quero perder meu voto. Como se votar num candidato que não é o vencedor, você quer perder o voto. Caio, eu já ouvi uma variação de que eu não quero ter que votar no segundo turno. Então aí você já vota no primeiro, que é para não ter segundo turno. Mas olha, é importante
importante observar o seguinte, o que eu tenho... comodidade, né? Eu sou contra, viu, Lorena? Porque o primeiro turno tem que ser um voto de convicção. Sim, tem que ser um voto de convicção, né? Ainda que o seu candidato não esteja entre os que possivelmente vão chegar no segundo turno, o eleitor não pode perder a oportunidade de manifestar a sua convicção o que acredita. Política, ideológica, partidária, programática. Eu sou contra esse. Eu só vou fazer uma observação rápida em relação a essa questão de pesquisa em primeiro lugar. Existe cada vez menos essa influência da pesquisa de quantidade. Vou votar, o cara está passando fome, não é por isso que eu vou votar no cara que está em primeiro, que é, né? Ou então eu vou trocar, vou mudar, estou insatisfeito. Então isso está ocorrendo bastante ultimamente e está sendo assim um absurdo, um erro estratégico alguns candidatos que ainda chegam no final da eleição, às vezes até manipulam pesquisa, registra pesquisa manipulada para dizer que está disparado em primeiro lugar. E aí, o que acontece? Como não é verdade, aquela população que não quer ele se une de um jeito tal, inverte. Então, assim, primeiro lugar tem levado derrota a muitos candidatos em primeiro lugar. Porque aí quem não quer, fala, pô, não tem jeito. Eu tive 2 casos dessa eleição que eu vivi. Um deles foi na cidade de Pauçu. Eu fiz campanha lá. É o prefeito lá do PSDB. É o Serginho. Eu que fiz a campanha dele. O Serginho estava com o opositor dele, tinha 80% da pesquisa, 75% verdadeiro. Aí a gente estava 30%, puta, baita trabalho, reverteu, fez uma campanha profissional mesmo, apesar de cidade pequena. O outro candidato era um candidato das antigas, 70%, amigão, abração, tal. A gente chegou lá, cientificamente fez uma campanha científica. Virou o quadro. Virou o quadro, é um case no PSDB hoje. Pode perguntar, um case no estado de São Paulo. Foi a maior virada e esse prefeito hoje é o presidente da Associação dos Prefeitos de São Paulo agora. Então, o que aconteceu? O outro candidato fez na véspera, ele mandou ver uma campanha, jornal em todas as casas, que ele estava disparado na frente. Aí todo mundo, quem estava ainda indeciso, se uniu contra e fechou com o Serginho. É isso aí. 7h59, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós vamos falar dos debates, né, que estão suspensos, e temos também a política local. Queremos aí a participação do Caio em relação à comissão processante, a saída do Pedro Tobias do PSDB, a chegada do Alckmin no apoio ao Lula, né? Como é que ele viu essa movimentação, sendo aí um militante raiz aqui do PSDB. São 8h03, esse é o Café com Política. Você que está aguardando aí o túnel do tempo, toda sexta-feira o túnel do tempo um pouquinho mais tarde, 8h30 da manhã, porque toda sexta das 7h30 às 8h30, Café com Política. Hoje aqui conosco, Caio Kolbe, empresário, também do PSDB, foi candidato a deputado, candidato a prefeito, conhece muito aí desse ambiente político. Também conosco, João Jabur, jornalista, o consultor Kleber Santos e a Lorena Fagundes. E olha só uma novidade para esse ano. A CNN Brasil suspendeu a realização dos debates a candidato à presidência. A decisão foi tomada porque o Bolsonaro e o Lula não confirmaram. Aí a TV Bandeirantes também decidiu adiar a realização do seu debate. Lembrando que a Bandeirantes sempre, no primeiro dia de campanha, já era não no primeiro dia, mas era o primeiro debate, né, que já começava, e a emissora sempre realizou esses encontros. As demais emissoras ainda não se posicionaram. Kleber, o que pode mudar? Efetivamente um debate muda a opinião da pessoa, ou é mais para uma exposição, para os recortes futuros, para tentar ter uma pegadinha, enfim? Qual que é a tua leitura sobre os debates? Bom, a leitura é o seguinte: os dois lados não precisam de debate. Seria muito melhor se não houvesse debate nem para o Lula nem para o Bolsonaro. O debate, ele favorece o desafiante quando é um desconhecido, e nesse caso nós temos um ex-presidente 100% de conhecimento e tem um presidente da República. Então, o debate é isso. A grande maioria dos eleitores não muda de ideia, não troca de candidato com base no que vê e ouve durante o debate. Normalmente o debate, ele reforça as qualidades que o eleitor já vê no candidato, no que ele simpatiza. Então, essa coisa da torcida, ela continua ali. Pode observar, termina o debate, você faz a pesquisa,
praticamente a mesma coisa, porque eu torço pro Palmeiras, você pro Corinthians, na minha cabeça o Corinthians ganhou, o outro Palmeiras ganhou. Ponto. Foi o vencedor. Foi o vencedor. Então não existe vencedor. Você sempre acha que foi o vencedor. Exatamente. Que ela já vai. É a tal da bolha. Ela já vai ela já tem o pré-julgamento. Os debates, eles não exercem, né, e os candidatos sabem disso, nenhum tipo de influência na competência do candidato. Tá? O debate não te dá julgamento de competência, dá de caráter. Esse é o perigo do debate, caráter. Então o eleitor vê o caráter. Então você vê, Aécio Neves perdeu muito voto quando ele chamou a Dilma de leviana. Ele não podia fazer aquilo. Levantou o dedão. Então a mulher em seguida deu aquela que parecia que ia desmaiar, que lá perdeu muito voto. Então essa questão de caráter, de atitude, então isso aí influencia. Outra coisa outra coisa curiosa aí pro debate também é que a mídia, né? A gente sabe que televisão, principalmente televisão, é espetáculo. É um show. Então, em 1 minuto de resposta não quer dizer nada. Quem domina mais o show ganha. Né? O cara que ganha, né? Não tô dizendo ganha no sentido de melhor. Habilidade de comunicação, raciocínio rápido, respostas se o cara não tem carisma, não tem nada, perde muito voto. Agora, olha que curioso. Principalmente para os mais simples, as pessoas que são desinformadas, uma coisa que influencia o voto é a beleza. A plasticidade. A plasticidade. Como ele não tem muita informação, aquele cara mais bonito, aquele cara que, poxa vida, acho que esse aí é o melhor. Jabor, você pode ser bem vestido, bem vestido. Bem vestido. Traje então por isso que o candidato procura uma identificação de roupa, porque ele quer aquele público. Então, assim. Agora, e os recortes do debate? Porque eu também não consigo enxergar que um cidadão comum que vai acordar 4 horas, 5 horas da manhã, vai ficar vendo esses debates, porque normalmente são fora daquele horário, vamos dizer, nobre, chega lá 9h30, 10 horas, acaba 11h30. É verdade. Mas aí, depois, nas campanhas, eles fazem os recortes dessas pegadinhas do caráter, do comportamento. Você não acha que isso ajudaria? Isso influencia muito mais. Então, como hoje não se tem controle disso, porque o problema do debate nesse momento é o que se faz com ele depois do debate. Aí, por isso, então, os dois primeiros colocados só tem a perder. Não, vai tipo assim, eu quero, eu não quero, mas é o seguinte, ó. O Lula fez uma proposta esses dias. Eu achei que tá interessante. Ele está propondo 3 debates. 3. Ele quer limitar o número de debates. Ele recebeu 11 convites já para debate. 11. Então ele quer limitar. O Bolsonaro, então, 50. Então, o que eles querem? Nos Estados Unidos, lá... São poucos. Isso. O que eles fazem lá? Dá para fazer um pool. Exatamente. Eles fazem um pool e aí vem todo mundo. Então, o Lula fez essa proposta, eu achei interessante. Só que é o seguinte, tem uma empresa que ele gosta de ser sempre a única. Só que ele quer que seja junto. Então, assim, a Globo junto. Era num pool também. Então, a Globo, todo mundo junto, junta todos, quem quiser entrar e transmite, só que aí tem 3 e ponto final. Um outro ponto, né, Kleber? Além desse que você mencionou, muito bem destacado, que os favoritos, no caso, o presidente e ex-presidente, não precisam do debate para se tornar conhecido e suas ideias serem divulgadas, eles também não querem ser confrontados com as suas fragilidades e as suas deficiências. É verdade. É melhor não expor. É melhor não se expor. Tem essa estratégia também. E mesmo porque pro Lula vão perguntar do petrolão, do mensalão, pro Bolsonaro vão questionar o negacionismo na pandemia, os ataques às urnas eletrônicas, os seus, enfim. Então tudo isso eles procuram evitar. E a Simone Tebet não tem nada a perder, vai atacando, né? E o Ciro, que tem muita consistência, conhece o Brasil, é muito bom de argumentação e tal. Economista, conhece, né? Ele é professor de direito, ele é advogado, mas grande estudioso de economia. Foi ministro, inclusive. Não, só sobre esse pool aí, porque ontem teve uma atualização dessa situação, né? Sim. Que vai ter um pool conjunto da Folha, UOL, Band e TV Cultura. Já tá marcado para 28 de agosto, um domingo, às 9 da noite, no estúdio da Bandeirantes em São Paulo. Eles acataram um dos pedidos do Lula para fazer esse pool no dia 28, mas dessas empresas aqui. Mas o Bolsonaro acho que não confirmou esse ainda, né? Mas tá certo, Guilherme. Menos mais. Mas ele também tinha dito que se fosse dessa forma ele participaria. Então eu acho também que é muito cansativo você ter inúmeros debates, você não tem mais o que fazer.
fazer e tudo mais. Menos é mais, tá correto. Olha, isso que você colocou, Caio, a questão de um assunto do que a gente chama de casca de banana. Casca de banana que o cara joga lá no debate. Isso a ciência política. Eu já participei bastante. A ciência política estuda muito a questão dentro do debate sobre chama agenda de campanha. O grande problema é partido X, eu tenho uma agenda já, minha campanha tem uma estratégia. O meu adversário tem a estratégia dele. Só que chega um terceiro lá e joga nesse debate um assunto que não tem nada a ver com a minha agenda nem com a sua. E aí nós vamos ter que perder tempo falando de um assunto que não agrega nada de voto, mas se você ficar quieto, você pode... Então, a agenda pode mudar num debate. Isso sim, não ganha ou perde voto. Além da estratégia, quando você está bem nas pesquisas e tal, é a sua vez de fazer pergunta, né? Aí você faz pro cara que tem 1% de eu gosto. Que é pra desviar, né? Pra não dar palanque pro seu adversário. E você usa de escada. Escada, a famosa escada. Conclusão desse ponto do debate. Debate é da mídia, não é da política. Não. E tem uma outra... Quem ganha é a mídia, só que vende os patrocínios. Tem outra questão que me incomoda um pouco e tem a ver um pouco com o posicionamento dos nossos colegas jornalistas, é quando você chama o candidato. Então põe aqui o Caio Kolbe aqui. Quero entrevistá-lo propositalmente, ele é candidato. Aí eu falo, Caio, em 1935, você lá não sei aonde, jogou uma pedrinha e quebrou. Aí fica o Caio explicando 15 minutos que não é verdade, que isso não tem nada a ver, e eu não pergunto nada da proposta que ele tem. Esse é um grande, que é a tentativa de, às vezes, dos chefes de redação, ou de construir ou de desconstruir uma imagem. Então, isso acaba, e quando a resposta tem que ser em 2, 3 minutos, o tempo para cada candidato é de 10 minutos, às vezes, se o cara não tiver boa comunicação e tirar de letra isso, ele perde a oportunidade de tratar temas relevantes e a sociedade não cresce. Rapidamente, em cima disso que você está falando, o Caio pode até confirmar. Nos partidos a gente ouve muito isso. Você ataque, deixa o outro se explicar. E quando te atacarem, você não tenta explicar, você já parte para ataque de novo. Então o Maluf isso confunde. Saía de letra. Exato. O Maluf tirava demais de letra. Você atacava ele. A propósito, o meu pensamento sobre isso é tal coisa, tal coisa. Quem se explica em política se dana. Aliás, em debate. O Caféu, você falou aí da questão que o jornalista vai lá e pergunta por que o Caio usou um estilingue. É hipótese, gente. Nós só não, pelo amor de Deus. Não fiz nenhuma maldade. Não fez. Eu sei que não. Mas eu digo assim, por que eu peguei o estilingue e joguei uma pedra num pardal quando tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade. Porque isso confirma exatamente o que eu acabei de falar. E muitos jornalistas sabem disso. Caráter. Porque aí você vê, são nas histórias, nos storytelling, nas histórias que você vê como é aquela pessoa. E é isso sim que é o julgamento, na verdade, das pessoas. Não tem, né? Então... Bom, tô torcendo para ter menos debates e que sejam mais consistentes e que a gente possa ter propostas. Bom, vamos trazer um pouquinho aqui para o ambiente local. Antes da gente falar da processante, vamos ver se dá tempo aí da gente abordar. Caio, uma coisa importante para esclarecer do ponto de vista do PSDB. O PSDB está no governo do estado de São Paulo há muito tempo. Teve alguns momentos do vice assumir que não era PSDB, né? O caso agora do Rodrigo Garcia, Márcio França. do Márcio França. O Rodrigo Garcia até não, porque ele era do DEM, acabou migrando para o PSDB. Sim. Mas o Márcio França é bem clara essa questão. Em nível local também teve dificuldade de emplacar candidatos, né? Puxaram, inclusive, o ex-presidente Gazeta, o ex-prefeito Gazeta, para que ele compusesse, até fosse o candidato PSDB. E teve recentemente a saída do Alckmin e leva com ele o Pedro Tobias. Qual a tua leitura do PSDB em relação ao protagonismo e sobre ele não ter candidato hoje nacional pela primeira vez depois da redemocratização? Sim, não há dúvida que o PSDB perdeu o protagonismo. A eleição de 2018 foi um divisor de águas, né? No caso do Brasil, porque durante 6 eleições o PSDB foi o grande antagonista do PT, venceu 2 e perdeu 4, né? Até que em 2018 o candidato do PSDB, na onda disruptiva que foi a eleição de 2018, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, que já tinha tido 40% de intenção de votos na eleição no primeiro turno de 2006, teve 4,5% dos votos. Quer dizer, foi realmente
uma mudança incrível, né, do eleitorado, que apostou no supostamente outsider, né? O juiz Bolsonaro, que se vendeu como de fora do sistema e com discurso de conservadorismo dos costumes e liberalismo na economia, enfim. E aconteceu o que aconteceu e se tornou o grande instrumento da sociedade e do eleitorado de direita e de centro para enfrentar o PT. Então, realmente, o PSDB sofreu muito com isso. E tentou evoluir para uma candidatura própria, mas acho que numa decisão, num primeiro momento estranha, mas de um certo ponto madura, fez uma parceria com outro partido de centro, no caso o MDB, além da federação com cidadania. Ao se aliar a um outro partido de centro, fica muito claro que a tarefa, o desafio político para construir um projeto de país diferente do projeto da direita, capitaneado por Bolsonaro, e diferente do projeto da esquerda, capitaneado pelo PT, é uma tarefa difícil e é uma tarefa que precisa de união. O PSDB sozinho não tem mais condições de isoladamente ter esse protagonismo e, portanto, a decisão, no meu entendimento, é madura, demonstra compromisso. Eu lamento que outros partidos de centro não tenham, no caso o próprio União Brasil, que num determinado momento fazia parte do Centro Democrático, até mesmo o partido do Kassab, que é um partido de centro, também poderiam reforçar essa ideia importante para o Brasil de que existe uma alternativa para quem é muito contra a esquerda, para quem é muito contra o petismo, o lulismo, que existe sim uma alternativa consistente de centro, liberal na economia, responsável socialmente, responsável fiscalmente, que é diferente da representada pelo bolsonarismo, pela extrema-direita. Então, esse é um ponto. Em relação à saída do Geraldo Alckmin do PSDB, foi realmente surpreendente. Não, a saída não, o ingresso dele na chapa do Lula, né? Isso foi surpresa. Foi muito surpreendente, até mesmo porque o que aconteceu? Geraldo Alckmin queria ser candidato ao governo do Estado, né? O PSDB disse ele não. Nós queremos que o senhor seja candidato a senador. É uma coisa normal. Muitos senadores foram ex-governadores e tal. Ele insistiu, ele falou, então você vai ter que disputar a prévia, porque o João Dória tem o controle do PSDB no estado de São Paulo e tal, e colocou o candidato dele, o sucessor dele, no caso, o Rodrigo Garcia. O Geraldo Alckmin falou, não, prévia eu não disputo. Aí o Kassab, muito esperto, foi lá, vem pra cá, que aqui você tem a legenda. Então o Geraldo Alckmin ia ser candidato a governador de São Paulo pelo partido do Kassab. Estava em primeiro lugar no Estava em primeiro nas pesquisas. Estava na frente, não é que ele ia ganhar, mas ele estava em primeiro, estava na frente do Fernando Haddad. De repente começou uma notícia no jornal e tal, no noticiário político, o Geraldo Alckmin poderá ser vice de Lula. Todo mundo estranhou, falou, mas pô, como assim? Né? Geraldo Alckmin vice na chapa do PT. O Geraldo Alckmin é um cara de centro, quer dizer, ele não tem identidade com as ideias de economia, principalmente, ou do papel do Estado, em relação ao PT. E a notícia continuou, ninguém desmentia. Aí veio aquele jantar do final do ano lá daquele grupo de advogados prerrogativas em São Paulo, os dois foram juntos, apareceram, aí ficou mais ou menos consumado. Então realmente foi surpreendente. Por que surpreendente? Exatamente por isso. Eu costumo dizer, como eu sou do PT, as pessoas me identificam, sempre me questionam, né? Agora, não foi uma jogada também do PT para fortalecer o Haddad? Não, nem tanto para tirar a maior jogada, eu acho que também, mas é principalmente um aceno ao eleitor de centro, né? É uma tentativa de falar, olha, para quem pensa que nós somos muito de esquerda, né? Não, nós não somos o PT, nós temos na nossa, é uma tentativa de atrair o eleitor de centro e mostrar moderação. Agora, qual o questionamento que eu faço? O Geraldo Alckmin não tem identidade com as ideias econômicas do PT. Principalmente. O Geraldo Alckmin é a favor do teto de gasto. E o Lula já disse que vai acabar. É a favor da reforma trabalhista. Diz que vai rever. É a favor das privatizações. E não vai ter e vai reverter. Tá certo? Então ele não tem nenhuma identidade. Está casando com alguém que não vai ter nenhuma voz. Afinidade. Ele não vai ter voz. Quer dizer, ele não vai ter voz nenhuma.
Então, essa que está em incoerência, inconsistência do movimento que o Geraldo Alckmin fez. Não foi o PSDB. As pessoas falam, o PSDB aderiu ao PT. Não. É o Alckmin. O Geraldo Alckmin tomou a decisão. E a ida do Pedro Tobias? O Pedro é absolutamente normal. É absolutamente normal e lógica. Sentimental. Lógico. Ele teve uma ligação visceral, umbilical. Mas ele está fazendo o L de Lula agora, sim, forte. Mas como o Jabor sabe bem, o Pedro era da extrema esquerda do PSDB. O Pedro pregava a revolução. O Pedro é do Hezbollah, o Pedro, né? o Pedro tem uma convicção, né? O Pedro assim. Ele se vestiu de Che Guevara na saída lá do. Ele é do Hezbollah, lá no Líbano. Então, você ia perguntar pro Caio? É mais fácil de entender. Né? E também, além disso, a fidelidade. Caio, é o seguinte, bom, com relação ao Alckmin, ele sempre foi chamado de chuchu, né? De picolé de chuchu. Então ele assumiu. E pelo que eu entendi, ele vai absorver tudo do Lula, porque ele inclusive aprovou um comercial em que é feito um prato de Lula com chuchu. Então você sabe que quem absorve todo o gosto do outro, o sabor, é o chuchu. Então na minha cabeça ele aceita tudo do Lula ali, essa transfusão. Mas eu queria saber o seguinte de você. Você que é um PSDBista raiz, né? O PSDB que está escutando a gente sabe o que é o cabeça branca e o cabeça preta. Você é parte do cabeça branca, que é os raízes do PSDB. A minha pergunta é: qual foi o seu sentimento quando você viu o Alckmin cantando a socialista, o hino, e também com o boné do MST? Não, exato. É a decisão pessoal dele, né? E eu acho que é uma certa incoerência. Quer dizer, ele deixou de ser do PSDB, ele tem direito de fazer o caminho que ele quiser, inclusive politicamente. A inconsistência é dele, né? O ônus da decisão, ou o bônus também, né? Ele poderá se tornar vice-presidente da República, né? É totalmente pessoal dele. Quer dizer, então, o PSDB, obviamente, ficou absolutamente surpreso, todos os militantes, desde a cúpula até a base, e realmente o PSDB não tem nenhuma participação e só lamenta ele ter feito esse movimento por conta dessa inconsistência. Uma outra coisa que também é importante, e eu vou aproveitar a oportunidade para deixar claro, o PSDB e o PT são antagônicos em tudo? Não. As questões referentes a política social, assistência social, programas de transferência de renda, um olhar importante com a população mais vulnerável, sempre teve convergência. A origem do PSDB é a social-democracia europeia. Exato. Né? É um partido originalmente de centro-esquerda, dos intelectuais, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Franco Montoro. Então existe sim, né? Então tem muita gente que, inclusive, da direita, que diz que PSDB e PT são a mesma coisa, são dois partidos da esquerda. Quer dizer, eles têm convergência nas questões sociais e têm divergências nas questões relativas à economia e ao papel do Estado. Mandar um abraço aqui à nossa audiência, doutor Marcos Cabelo conosco, muita gente mandando pergunta, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Só rapidinho, para aproveitar aqui, Jabor, um recorte rápido do status da comissão processante, só para o nosso ouvinte colocar, onde nós tivemos uma oitiva, a primeira reunião com Elias Brandão, um pequeno empate burocrático ali e tudo mais. O que podemos trazer de resumo para a nossa audiência aí? Comissão processante marcada até agora pelo direito e não pela política. A defesa continua insistindo na estratégia de usar a tática das filigranas jurídicas, que são dar importância para os detalhes menores, isso do ponto de vista do ideal, do debate, né, do assunto em si. É uma estratégia, a defesa tem o direito de fazer isso, tem o direito de questionar ponto, vírgula, 2 pontos. Só que está chegando num momento que está ficando meio cansativo, a gente percebe isso. O ponto central da discussão, que são as acusações, não se discutiu até agora. Ontem, a oitiva do denunciante não teve nada de produtivo, de conteúdo relevante para que as pessoas formem opinião. Então eu acho que a defesa, se insistir muito nisso, pode ter um preço em relação a isso, talvez. Para finalizar, Caio, como é que você vê esse momento de Bauru, em especial essa processante e a reação da prefeita tentando usar exatamente esse artifício jurídico? Ganha, perde, está lutando contra quem, contra o quê? Olha, Café, eu penso que a
Câmara de Vereadores Legislativo agiu corretamente ao instituir a SEI em razão dos fatos, quer dizer, a compra de 16 imóveis, os valores envolvidos, a maneira como foi feita, sem consulta ao Poder Legislativo, no finalzinho do exercício, então levantou uma certa indagação da sociedade, dos cidadãos, em relação ao que aconteceu. Então, eu acho que o Poder Legislativo cumpriu o seu papel fiscalizador dos atos do Poder Executivo. O desdobramento da SEI para a questão da comissão processante já é um desdobramento político, né? A comissão processante é um desdobramento político, e essa estratégia que está sendo adotada e que o Jabor fez a argumentação muito bem feita, no meu entendimento como cidadão, um pouco questionável, porque a processante, que é uma movimentação política, é a oportunidade da prefeita esclarecer e eliminar todas as dúvidas sobre uma eventual irregularidade que tenha sido cometida. À medida que a estratégia é impedir que o processo tenha um andamento normal, eu acho que o ambiente vai ficando cada vez mais turbulento e nebuloso. Perfeito. Esse foi o seu Café com Política, nosso encontro de todas as sextas-feiras. Caio, obrigado pela sua presença. Foi um prazer reencontrá-lo aqui. Obrigado. Venha mais vezes. A resenha sobre política é sempre muito agradável para quem gosta do assunto, né? Muito obrigado pela oportunidade. Jabur, até semana que vem. Obrigado, Café, obrigado os amigos aqui, só fazendo uma lembrancinha aqui, na verdade não é uma lembrança, é um aviso, edição de domingo do JC, edição especial do aniversário da cidade, com 72 páginas e muita coisa importante para a gente discutir. E só esclarecendo a questão do mandado de segurança, é a juíza que pode emitir ainda para suspender o processante. Não é um segundo pedido, mas uma apreciação do mérito, não é isso? Isso mesmo. No primeiro momento ela negou a liminar e agora estão discutindo o mérito. O promotor foi contrário a conceder e a juíza vai decidir nas próximas horas ou dias. Pode até suspender os trabalhos. Exato. Kleber, semana, hein, rapaz? Muito boa, semana boa. Parabéns, minha querida Bauru. Afinal de contas, segunda-feira nós não temos o programa, temos muito a comemorar, 126 anos. Lorena, também no Café Política, estreou hoje até as férias de novo do Bizarra, que pelo jeito vai ser logo, né? Até as próximas férias, então até breve. Tchau, tchau, até terça-feira. Café com Política, uma realização 96 FM e Jornal da Cidade.